Início de pandemia, fecha tudo, fecha SpaceX, ninguém sai. Como é que foi o ano pandêmico, né? O principal, onde tudo começou e onde tudo começa também para um oficial do Exército Brasileiro. Meu nome é Breno Pinheiro, eu sou ex-cadete da MAN, atualmente estudante de medicina, e hoje eu vou fazer você entender um pouquinho do caos que foi 2020. Bem, rapaziada, então eu tinha acabado de entrar na SpaceX, ocorreu a passagem pelos portões, os meus familiares foram lá me prestigiar, um momento maravilhoso, né? E aí teve a mini pausa para o carnaval, voltei rapidinho para Salvador, fiquei poucos dias, depois voltei de novo para a SpaceX, comecei a entender esse sentimento ruim que envolvia voltar e sair de casa, para a rotina dura, de novo reiniciar, mas ok, normal, né? Tudo seguia bem, até que em março foi decretada a pandemia. Eu me lembro como hoje do primeiro dia que eu estava lá no meu setor, no galpão, no alojamento da SpaceX, peguei o meu celular e vi uma mensagem da minha mãe no grupo da família. Família Maravilhosa, o nome do grupo, até hoje. E aí tinha lá uma notícia, sei lá, do G1, com a capa, assim, era o mundo, né, e a parte da China em vermelho. Que parece que um vírus da China tinha chegado aqui no Brasil, a primeira pessoa tinha sido identificada, na China já estava bombando. Eu olhei, respondi alguma coisa, e tipo assim, não, porra, que coisa, hein, pererê e tal. Caguei. Enfim, e aí não é que o negócio foi aumentando, a gente assim, um pouco a par da situação, mas ao mesmo tempo cheio de coisa, né? Pô, a rotina de adaptação antes do ex-paisano pro agora então militar, naquela dificuldade toda. Então a gente tava sabendo assim superficialmente, digamos. Quando foi decretado de fato a pandemia foi um choque. E aí junto com isso veio a vigilância lá da cidade de Campinas, vigilância sanitária, conversar com os nossos comandantes, né? E barrar tudo. E assim, eu não tô criticando ninguém não. Era o artifício a ser utilizado, a SpaceX tinha um bocado de gente, éramos 450 alunos, sem contar com os oficiais, os praças, e eles meio que nos prenderam ali para evitar que a gente saísse por Campinas. Até porque era uma das coisas que a gente mais estava gostando de fazer, né? Vivendo em uma cidade nova, morando numa cidade legal, pô, a cidade gigante, metropolitana de São Paulo. Então, assim, era uma delícia sair por Campinas, né? Visitar as coisas, enfim. Mas fomos barrados. Veio aquela, pô, tristeza, não é possível que isso aconteça no nosso ano, mas a esperança de acabar logo, né? Tipo assim, pô, isso aí deve ser coisa rápida, né? Essa coisa da pandemia. Quem disse, né? O resultado todo mundo já sabe. E aí, os números de morte aumentando, começa a preocupação com os familiares, né? Muita gente com gente idosa dentro de casa e distante, né, dessas pessoas. Minha mãe mesmo teve Covid, mas a Covid dela foi uma apresentação um pouco diferente. Ela meio que teve uma conjuntivite e testou positivo também para Covid. Então, graças a Deus ficou tudo bem, mas aquela tensão, né? Tipo, porra, e aí? Minha mãe pegou Covid e tal. Foi até mais no início, mas as pessoas já estavam começando a falecer por causa desse vírus aí maldito. Enfim, as esperanças foram diminuindo. A gente teria uma viagem ali da Páscoa, né, do feriado de Páscoa, que eu voltaria para Salvador e o povo todo tinha comprado passagem para voltar para suas casas, né, com saudade já. A última vez que a gente tinha tido em casa foi em fevereiro, né, nesse mini feriado do Carnaval, que a maioria nem voltou, nem conseguiu voltar por ser pouco tempo. Então, assim, tinha uma expectativa muito grande em relação a isso. A gente arrumou as malas, arrumou tudo e era assim, um dia antes de partir, o voo comprado, tudo certo. E aí o comandante reúne a gente, um major responsável assim, pelo corpo de alunos, e aí fala que a vigilância sanitária barrou a gente, tipo assim, de modo judicial mesmo, eles barraram a nossa saída até pro feriado, né? E aí, rapaz, esse dia foi assim um desastre. Então, eu lembro de um amigo meu, do meu pelotão, um dos caras mais parrudos, assim, sabe? Aquele cara que era uma referência, assim, em ralação, né? Que, porra, você sabia que quando tivesse, desculpe o termo, mas assim, na merda, você podia contar. E a gente foi fazer uma reunião do nosso pelotão, depois dessa coisa maior com o comandante, e ele, assim, na frente de todo mundo, caiu no choro mesmo, tipo assim... Ele foi falar alguma coisa, a gente estava conversando com o comandante de pelotão, o nosso tenente, assim, de modo muito legal, tirou a máscara, né? Para quem nunca ouviu esse termo, os tenentes, os oficiais, eles colocam ali uma espécie de máscara para que nos forjem, digamos assim. Isso pode ser papo para um outro vídeo, mas fato é que o tenente estava
gente boa, assim, porque é um momento delicado para todo mundo, né? E aí esse colega meu começou a chorar, outras pessoas começaram, assim, a fazer parte da conversa, a levantar a mão e tal, e assim, se emocionar também. O próprio tenente, assim, falou coisas super bacanas, mas a tristeza foi algo universal. Logo depois da notícia, decidiram fazer um TFM, assim, geral, né, um treinamento físico com todas as companhias junto para aumentar a moral. Eu lembro que eu nunca fui, tá? Pelo contrário, eu era um militar super certinho, super correto, mas nesse dia eu dei uma espécie de golpe, que eu nem considero assim que foi um super golpe, mas essa coisa do TFM foi algo meio desorganizado, porque foi algo de última hora, então meio que saíram avisando um para outro, ó, é para juntar ali na companhia e tal, que vai ter TFM. Só que eu já tava com o nono uniforme, né, o camuflado, com os colegas ali de outras companhias na lanchonetezinha, e parece assim que isso para as outras companhias foi facultativo e para mim tinha sido obrigatório. Aí eu dei esse golpezinho mesmo, assim, não fui, eu acho que até anotaram alguma coisa, mas não cheguei nem a ser punido, porque enfim, todo mundo teve um pouco de empatia com o que estava acontecendo, com o que aconteceu naquele dia. Pode parecer algo pequeno aí para você que está escutando, mas assim, era uma expectativa, foi uma expectativa nutrida assim durante todos os meses de volta para casa de alguém que acabou de começar a lidar com um mundo diferente, com o mundo militar, longe de tudo que te trazia conforto. Então foi um dia difícil pra gente. E aí tá, tristeza e tal, eu liguei pra minha mãe, ela tava no salão fazendo cabelo, e aí foi uma das ligações, eu acho, mais difíceis minhas, assim, com os meus pais em toda a formação, porque, óbvio que sempre houveram momentos difíceis, mas eu sempre contornava tudo, dizia as coisas com muito cuidado para que não ficassem preocupados, mas dessa vez eu simplesmente tinha de passar uma notícia, a notícia de que eu não voltaria para casa. E acabei de lembrar de mais um fato que deixou o momento todo mais delicado, que no dia seguinte era o Dia das Mães, seria o dia que, no caso, eu já teria chegado lá, né? Eu passaria o Dia das Mães com ela. E aí eu fiz essa ligação e ela no salão fazendo cabelo, ela começou a chorar, tipo assim, tentou segurar, mas no final da ligação não aguentou e assim, eu vi que ela tinha se emocionado, chorado e tal, segurei ali, enfim, e falei, né, tipo, tentei dar algum conforto, não, mãe, acontece e tal, mas fiquei destruído, me destruiu, assim. Passado o primeiro dia, né, a gente já, tipo assim, porra, vamos passar o feriado aqui todo, tipo assim, o feriado todo aqui na SpaceX, né, então comecei a pensar, caramba, o que eu vou fazer aqui, caraca, eu vou ter que estudar mesmo, porra, que saco, não tava a fim de estudar nada, queria descansar, comecei a pensar, velho, então vou achar alguma série pra ver, enfim, porque não tinha expediente, era feriado. E aí, a gente foi surpreendido ali por uma comoção, as pessoas começaram a se mover, os alunos, tipo assim, um burburinho aqui, um burburinho ali, poxa, parece que o comandante está tentando uma liminar, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, mas tudo meio que só na fofoca ali, até que realmente a gente foi chamado, convocado pelo comandante, e o nosso papo, assim, pra ele o papo dele pra gente, na verdade, foi curto e direto, assim, foi tipo, ó, senhores, a gente conseguiu uma liminar, acabamos de conseguir essa liminar, mas, assim, ela pode meio que acabar a qualquer momento, eles podem acabar com essa liminar a qualquer momento. Então a gente precisa que vocês, quem já desfez a mala, arrume a mala novamente de modo rápido, urgente, e dê as instruções ali pra gente sair da SpaceX o mais rápido possível. E aí foi um desespero, pô. Um desespero organizado, como sempre é no Exército, mas uma correria imensa. Assim, no máximo 1h30 depois já estava todo mundo pronto com mala, numa fila assim que tinham feito e tal, para que a saída fosse organizada. E aí, a parte boa de dar a notícia que a gente estaria voltando, perdemos um dia de feriado, mas ganhamos aí todo o resto aí de tempo que teríamos e tivemos com a família, enfim. Então esse foi um fato marcante da pandemia. De resto, assim, algumas coisas mudaram ao longo de todo o ano. No início, pelo choque, eu acho que até pelo choque do Exército, dos comandantes, a SpaceX virou uma faculdade, mas assim, não a faculdade assim, no sentido literal, né? As coisas não ficaram tão de boa, tudo feliz, assim, mas alguns ritos militares clássicos, como por exemplo, andar sempre em forma e tal, foram quebrados por algumas semanas. Como a gente andava sempre em forma, e para você ficar em forma tem de ser alinhado um do lado do outro,
a gente começou a andar mais separado por orientação dos oficiais, devido à pandemia, pererê, parará, usar as máscaras. Para aumentar nossa moral, eles organizaram, tipo assim, uns 2 jantares diferentes, com cachorro-quente, bolo, colocaram música, tipo assim, tinha um aluno que tocava violino e tocou pra gente, e realmente foram atividades legais, assim, não vou dizer que óbvio que não foi a mesma coisa, né, do que você tá vivendo, Campinas, saindo e tal, mas assim, levantou nossa moral, foi bacana. Um ponto positivo disso tudo é que os laços que, de um modo ou de outro, naturalmente, já ficariam cada vez mais fortes pela própria vivência natural da SpaceX. Esse processo ocorreu muito mais rápido. Então, assim, imagine, realmente era 24 horas por dia, durante um bom tempo, convivendo com as mesmas pessoas. Então a gente desenvolveu aí, meu amigo, tudo que você imaginar de habilidade social, de habilidade para resolver conflito, enfim. Então isso foi bem bacana. Sobre essas coisas que eu falei, que foram um pouco afrouxadas, não durou muito tempo. Conforme a pandemia foi desenrolando e, tipo assim, a gente não foi tendo nenhum caso grave de Covid na SpaceX envolvendo os alunos, as coisas voltaram a acontecer rapidamente. Então voltamos a andar em forma, as atividades todas voltaram a ocorrer normalmente. O TFM, que por pouco tempo era livre, voltou a ser o TFM de sempre. Enfim, um ponto positivo também foi que a gente conseguiu juntar um dinheirinho, porque a gente não gastava com nada, ficávamos alojados, comíamos no rancho. Então eu juntei, assim, a gente ganhava relativamente pouco, né? Comparando com outros concursos, era tipo assim, 1.100, 1.200 por mês. Eu lembro que depois, quando a gente teve nossa primeira saída, eu sem nenhuma noção financeira, descontrolado, falei, porra, tô com 4.000, 5.000 na conta aqui de todos esses meses acumulados, vou aloprar e tal, doido, né? Doido. E aí aloprei mesmo, tipo assim, fui na Vans, comprei um sapato, comi pra caramba também, pô, descontrolei, comprei doce e tal. Assim, bizarro, não devia ter feito isso jamais, mas imaturidade, enfim, acontece, a gente vai aprendendo, né? E aí, assim, as saídas também foram voltando aos poucos, até que no final do ano, do meio pro final do ano, as coisas já estavam quase que normalizadas em relação a essa dinâmica. Óbvio que a pandemia claramente não acabou em 2020, pelo contrário, a gente enfrentou ainda mais alguns anos, eu digo nós como população, sociedade, mas mais intensamente a gente viveu ali, eu diria, uns 3 meses de tudo fechado, dessa proibição de saídas lá em Campinas, né? Foi basicamente isso. Bem, espero que vocês tenham gostado aí, deixa seu like, se inscreve no canal e eu volto para trazer mais histórias, algumas vivências e pensamentos aí de um humilde ex-cadete, agora estudante, né? Mas que amam relembrar essas histórias e viver novamente todas essas coisas enquanto passo um pouquinho para vocês. Fechou? Grande abraço.